As últimas semanas têm mostrado uma aproximação, então, entre os presidentes Lula e Trump. E por que essa aproximação está acontecendo, né? O que isso, com essa aproximação, o que isso sinaliza sobre o impacto do tarifaço no Brasil e nos Estados Unidos? Débora, boa tarde a você também. É muito interessante observar o que aconteceu hoje, porque se a gente coloca em perspectiva, desde o início das tarifas anunciadas por Trump, lá atrás, no comecinho do governo, até agora, a consequência mais clara, mais evidente na economia para o Brasil, na relação Brasil-Estados Unidos, curiosamente, não está aqui no solo brasileiro. O principal impacto, a principal consequência está sendo observado na economia americana no que diz respeito à relação entre esses dois países, especialmente no preço do varejo. Itens como o café e a carne estão operando para o consumidor americano no maior preço da série histórica. Desde o início dessa pesquisa, que em alguns casos, como no caso do café, os primeiros preços remontam assim na década de 60, 70. Então, nunca o americano viu um preço tão elevado como atualmente. E no caso do café, o Brasil tem uma parte importante de responsabilidade nessa história, porque o Brasil é o maior vendedor de café para os americanos, que basicamente não tem nenhum pé de café em solo americano. A carne, o Brasil é um importante fornecedor, não é o principal, mas tem um peso importante. No caso específico da carne, os americanos enfrentam uma situação doméstica também muito ruim, é o menor rebanho em décadas, tem um problema no México de sanitário, isso tudo está fazendo com que a carne fique muito mais cara nos Estados Unidos. De novo, o consumidor pagando um preço como nunca pagou em solo americano. Aqui no Brasil, as consequências do tarifaço também são observadas, mas é algo muito setorizado. Então, por exemplo, quando a gente observa o setor das frutas no Nordeste ou o setor moveleiro no Sul do Brasil, são dois segmentos que, infelizmente, estão sofrendo muito duramente, mas são, proporcionalmente, setores muito de atuação limitada. Isso faz com que, no todo da economia brasileira, o impacto seja mais diluído. Então, dá para dizer, Débora, que hoje, nesta segunda-feira, se tem alguém com mais reclamação no ouvido desta reunião que teve mais cedo por videoconferência entre Trump e Lula, Trump, acho que tem mais reclamação chegando no ouvido dele do que o presidente Lula. O presidente Lula também tem ouvido reclamações, obviamente, dos setores prejudicados, mas, de alguma maneira, eles tiveram alguma boia de salvação ali, com crédito emergencial, algumas iniciativas. No caso dos americanos, não é bem assim. Os setores continuam sofrendo, o setor de soja, por exemplo, que recebeu uma sinalização de algum dinheiro extra aí, mas ainda não saiu, além do consumidor, que esse está sofrendo mesmo, porque o café e a carne nunca foram tão caros como estão sendo agora. Pois é, e os americanos, nós gostamos de café, mas os americanos consomem mais ainda do que a gente, e isso pesa no bolso, e pesando no bolso do consumidor em geral, pesa em aprovação de governo. Mas aí o nosso café é muito melhor, porque eles bebem aqueles baldes assim, desse tamanho. Putz, esse é um chafé. Exato, eu prefiro o nosso. Somos dois. Fernando Nakagawa, muito obrigado, meu caro.